Então, iniciando a sessão de julgamento, período da tarde, do dia 11 de maio. Vamos continuar na ordem da pauta. Agora é o item 11, doutora Andréia. Item 11, Denival Miranda. Esse aqui eu vou logo para o voto. Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo de pedido de restituição de diferença da correção monetária do imposto de renda descontado em virtude da adesão ao plano de demissão voluntária, PDV, quando do recebimento de indenização da empresa Petrobras. O despacho decisório indeferiu o direito creditório do contribuinte, vez que formalizado há mais de 5 anos do pagamento tido como indevido, o que foi mantido pela Delegacia de Julgamento. Em seu recurso voluntário, o contribuinte assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que não incide imposto de renda sobre a verba de PDV, motivo pelo qual a correção deve ser aplicada desde o momento da retenção do imposto na fonte. Inicialmente, cabe destacar, a respeito do prazo para pleitear a repetição do indébito disposto nos artigos 165 e 168 do CTN, que na hipótese dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, antes da edição da Lei Complementar 118 de 2005, predominava o entendimento jurisprudencial de que a extinção do crédito tributário pressupunha o pagamento antecipado conjugado com a homologação da atividade realizada pelo sujeito passivo, artigo 150 do CTN. Vale ressaltar que o termo inicial do prazo para a restituição, a que alude o inciso 1 do artigo 168 do CTN, contava-se da efetiva homologação, expressa ou tácita, o que ficou conhecido como a tese do 5+5, justificando o uso da expressão prescrição decenal. Ocorre que, posteriormente, sobreveio a Lei Complementar 118 de 2005, com vigência a partir de 9 de junho de 2005, que trouxe uma redução do prazo para se pleitear a recuperação do indébito de 10 para 5 anos, com a aplicação dos tarifatos geradores pretéritos em face do caráter meramente interpretativo atribuído pelo artigo 4º da mesma lei complementar, artigo 106, inciso 1 do CTN. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meu entendimento, no sentido da eficácia tão somente prospectiva do artigo 3º da Lei Complementar 118 de 2005, incidindo sobre situações que viessem a ocorrer a partir de sua vigência. Assim, a prescrição continuava observando o regime interpretativo do sistema anterior com relação aos pagamentos indevidos efetuados anteriormente a 9 de junho de 2005. Ocorre que o plenário do STF, ao julgar o RE 566-621, Rio Grande do Sul, sobre a sistemática da repercussão geral, na sessão do dia 4 de 8 de 2011, afastou a condição interpretativa do artigo 3º da Lei Complementar 118 de 2005 e fixou a data do ajuizamento da ação judicial como marco para a aplicação do regime prescricional mais restritivo e não a data de pagamento como estabelecido pelo STJ. Embora o RE tenha tratado de prazo prescricional das ações judiciais, a depender da data de seu ajuizamento, a leitura da fundamentação do voto vencedor permite entender o raciocínio jurídico tanto a restituição administrativa quanto a compensação de tributo indevido pago. Dessa forma, em face do posicionamento consolidado pelo STF, foi revista a jurisprudência anterior do STJ para inclinar-se ao decidido pela Corte Suprema, conforme se verifica do julgamento do recurso especial 1.269.570, Minas Gerais, de relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, julgado na sistemática dos recursos repetitivos na sessão do dia 23 de 5 de 2012, com o acordo publicado em 4 de 6 de 2012, estabelecendo que nas ações ajuizadas a partir de 9 de 6 de 2005, aplica-se o artigo 3º da Lei Complementar 118 de 2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em 5 anos a partir do pagamento antecipado de que trata o artigo 150, parágrafo 1 do CTN. Ressalte que o parágrafo 2º do artigo 62 do anexo 2 do Regimento Interno, RICAF, aprovado pela Portaria 343 de 2015, com a redação dada pela Portaria 152 de 2016, determina a reprodução pelos conselheiros nos julgamentos dos recursos, nas decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ na sistemática de repercussão geral,
do recurso repetitivo, respectivamente. Com efeito, a matéria acerca do prazo para pleitear administrativamente a restituição do indébito encontra-se pacificada dentro deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme o teor da súmula CAF número 91, que eu cito. No presente caso, a retenção indevida de imposto de renda retido na fonte ocorreu sobre verbas percebidas em janeiro de 95, consoante documento de folhas 12 e 19, além das informações do despacho decisório. Ocorre que somente em 28/11/2006, o contribuinte ingressou com pedido de restituição relativa à correção monetária que teria direito a partir do pagamento a menor referente ao imposto de renda retido na fonte, devidamente retido, quando já havia ultrapassado o prazo de 5 anos do pagamento tido como indevido. Dessa forma, não há como considerar os argumentos do recorrente, razão pela qual mantém-se o indeferimento do pleito de restituição por se ter operado a decadência do direito do contribuinte no presente caso. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Pinheiro. Acompanhar o voto da relatora. Acompanho. Matheus. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento ao recurso voluntário. 12. O 12, só um instante. 12. Eu estou também direto aqui no voto. Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo de pedido de restituição de imposto de renda pessoa física pago a maior no valor de R$ 60.576,39, referente ao ano calendário de 2005. Segundo o recorrente, em 29/8/2005, recebeu do Unibanco a quantia de R$ 220.277,79, a título de adiantamento da participação nos lucros ou resultados depositada na conta vinculada ao plano de previdência privada. Posteriormente, em 29/9/2005, o contribuinte resgatou a importância de R$ 222.774,21 da sua previdência privada, ocorrendo nova incidência de imposto de renda. Pleiteia, no recurso voluntário, reconhecimento do seu direito de restituição via compensação, o imposto de renda pago a maior relativamente ao ano base de 2005, equivalente à incidência da alíquota aplicável sobre o montante de R$ 220.277,79, informado em duplicidade na DAA, descontando-se o imposto já retido na fonte com parcelas vincendas do imposto de renda pessoa física ou a sua restituição. Foram juntados os documentos de folhas 16 a 78. Com efeito, para a análise da legislação que rege a matéria, cabe destacar que a isenção prevista no artigo 6º do inciso 7, a linha B da Lei 7.603 de 88, abrangia os benefícios ou complementações recebidas nas entidades de previdência privada, desde que tais rendimentos ou ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade tivessem sido tributados na fonte nos seguintes termos que eu cito aqui. Referido dispositivo legal foi posteriormente modificado pela Lei 9.250 de 95 para excluir as alíneas A e B do inciso 7, que passou até a seguinte redação que eu cito. O recebimento da complementação de aposentadoria e o resgate das contribuições recolhidas para a entidade de previdência privada no período de 1º de 1 de 89 a 31/12 de 95 não constituem renda tributável pelo imposto de renda retido na fonte, por força da isenção concedida no artigo 6º, inciso 7º-B, da Lei 7.703, na redação anterior a que lhe foi dada pelo artigo 9.250, pela Lei 9.250/95. Em contrapartida, as contribuições vertidas para tais planos não podiam ser deduzidas da base de cálculo do referido tributo, sendo, portanto, tributadas. Quais da Lei 9.250, alterou-se a sistemática de incidência do imposto de renda pessoa física, passando a ser tributado o recebimento do benefício ou resgate das contribuições por força do disposto no artigo 33 da citada lei, não mais sujeitas à tributação às contribuições efetuadas pelos segurados. Referida matéria enquanto pacificada pela súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, que eu cito.
Vejamos o que determina a legislação de regência, que eu cito aqui, a Lei 9.250, artigo 33, Lei 9.532 de 97, artigo 11. No caso da participação dos lucros e resultados PLR, se diz que se trata de uma forma de remuneração tributável na fonte pela empregadora, quando se paga o rendimento conforme dispõe a Lei 10.101 de 2000, no trecho vigente à época dos fatos que eu cito aqui. Cabe nesse ponto destacar os esclarecimentos trazidos na decisão de piso acerca das informações contidas no Banco de Dados da Receita Federal do Brasil. Conforme informação trazida às folhas 102 e 103 dos autos, no Banco de Dados da Receita Federal encontram-se duas DIFs, Declaração dos Impostos sobre a Renda Retida na Fonte, apresentadas pelas fontes pagadoras Unibanco e Itaú Vida e Previdência S.A., sendo que o Unibanco informou corretamente a DIF, entretanto, deveria ter retido o imposto de renda na fonte sobre o rendimento decorrente do PLR, como não fez, transferiu-se o ônus para o contribuinte quando da declaração de ajuste anual. Conforme o documento retratado na decisão de piso, a fonte pagadora Unibanco não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte sobre o rendimento decorrente do PLR. No que tange ao resgate do montante de R$ 222.774,21, a fonte pagadora Itaú realizou a retenção do imposto de renda na alíquota de 15%. Neste diapasão, nos termos da legislação em vigor, quando do recebimento da PLR caberia a tributação na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, o que seria a obrigação da pessoa jurídica pagadora. No entanto, conforme bem ressaltado pela decisão de piso, infere-se que o Unibanco não procedeu à retenção, tendo em vista a opção do contribuinte de ser realizado o depósito direto na sua previdência privada, tendo, por conseguinte, aproveitado a dedução estabelecida no artigo 11 da Lei 9.532 de 97, para deduzir da base de cálculo percentual de 12% do total de rendimentos na sua declaração. Ocorre que o fato de o montante de PLR ter sido depositado diretamente em plano de previdência privada não lhe retira a natureza jurídica. Quando do resgate da previdência privada, ocorreu a incidência de imposto de renda nos termos em que estabelecido no artigo 33 da Lei 9.250/95, não havendo que se falar em bitributação. Em caso similar, porém relacionado a valores pagos a título de PDV, efetuados por meio de depósito na entidade de previdência complementar e posteriormente resgatado, foi feito diretamente, né? A Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu pela tributação na fonte, conforme acórdão que eu cito aqui, que fala que sujeitos à tributação na fonte e na declaração de ajuste anual, os benefícios recebidos e os valores resgatados relativos a plano de previdência privada, ainda que este tenha sido constituído parcialmente ou totalmente com depósitos diretos realizados a título de pagamento de verbos indenizatórios referentes a incentivo à adesão ao programa de desligamento voluntário. Destaca-se a seguir trechos da decisão de piso por bem refletir o entendimento desta relatora, que fala que, partindo da premissa do artigo 114 do CTN, certifica-se que a primeira ocorrência do fato gerador deu-se quando o contribuinte recebeu a título de participação de lucros e resultados, como se depreende da DIF, da fonte pagadora Unibanco. Portanto, o rendimento auferido a título de PLR é base de cálculo do imposto de renda, que no caso em questão não há controvérsia. Deduz-se da DIF, da fonte pagadora Unibanco, que o contribuinte fez a opção de contribuir para a previdência privada, ao qual a fonte pagadora efetuou a dedução consoante a DIF transcrita acima. Consequentemente, constata-se que o contribuinte aproveitou a benesse da legislação tributária em poder deduzir da base de cálculo percentual de 12% do total de rendimentos
na sua declaração de ajuste anual, conforme a pergunta 309 do Imposto de Renda, Pessoa Física, 2006, perguntas e respostas. A segunda ocorrência do fato gerador da obrigação principal ocorreu quando o contribuinte resgatou a previdência privada e que esse rendimento é sujeito à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, consoante o artigo 33 da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 95. Aí cita, assim, pelos fundamentos expostos acima e combinado com os fundamentos do despacho decisório, não há como acolher as alegações do manifestante. Dessa forma, diante de todo o exposto, não há como considerar os argumentos do recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão de ofício. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Pinheiro. Acompanho o relator. Acompanho. Matheus. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento ao recurso. Item 13. Matheus. Item 13. O 14 é que vai ter a sustentação oral, não é isso? Isso. Então, item 13, final 2007-11, Shen Zhong Chung. Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o auto de infração em imposto de renda pessoa física, folha 255 a 266, referente ao exercício de 2003, que exige crédito tributário. O lançamento foi decorrente da apuração de omissão de rendimentos, caracterizado por valores creditados em contas de depósito, mantidos em instituições financeiras, em relação às quais o contribuinte regularmente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A descrição detalhada do lançamento e a relação dos depósitos encontram as folhas. Consta do termo de verificação fiscal, que, em virtude de o contribuinte não haver apresentado seus extratos bancários dentro do prazo, foi emitida a requisição de informações sobre movimentações financeiras. O prazo foi prorrogado até a lavratura do auto de infração, não havia sido apresentado qualquer esclarecimento ou documento. Identificado do lançamento, o contribuinte ele apresentou os questionamentos, quais transcrevo abaixo. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, por meio do acórdão de folhas 1083, seguintes, cujo dispositivo considerou um lançamento procedente, com manutenção do crédito tributário exigido. Transcrevo a ementa abaixo. O contribuinte, por sua vez, conformado com a decisão, interpôs recurso voluntário, repisando grande parte dos argumentos exercidos em sua impugnação, alegando, em síntese, que o julgamento deve ser anulado por ausência dos requisitos legais, ensejadores de um justo e digno julgamento. Você pode habitar imposto de renda quando o procurador, agindo em nome da empresa, promoveu o pagamento de despesas. Os planilhas apresentados dão conta do procedimento do procurador. Os valores que transitaram em sua conta corrente não lhe pertenciam, mas sim à sociedade. O livro Razão elucidou a movimentação. Não se sabe por que o agente autuante do julgamento de primeira instância insiste em não reconhecer plausível, que contraria o artigo 150 da Constituição. Não se pode falar em renda de pessoa física quando se tem renda de pessoa jurídica. É necessário esclarecer que CIMAD, Indústria e Comércio, encontráveis com suas contas bancárias bloqueadas, em razão da existência de protesto, a fiscalização não capitulando o fato não enseja sanção tributária, portanto, exorbitou de seus poderes. 90% da movimentação financeira na qual o agente notificante solicitou origem, encontros demonstrados e comprovados através dos livros,
Não se deve nem se deve presumir que os valores de ingresso na conta corrente sejam seus, uma vez que provado que não são. Não se pode tributar 2 vezes pelo mesmo fato, ou se caracterizaria com fisco. Seguidos autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário, não houve apresentação de contrarrazões ao relatório. Juízo de admissibilidade, o recurso ele é tempestivo, atende aos requisitos, portanto, tomo conhecimento. Preliminares, preliminar de nulidade da decisão recorrida. Preliminarmente, o recorrente solicita a nulidade da decisão de piso, sob a alegação de que a DRJ não teria examinado a prova constada aos autos. Contudo, eu entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo recorrente, quando deixou consignado que tais valores não poderiam ser acatados, por não ter sido comprovadas as origens dos créditos, realizando um exame minucioso da prova constada. É de se ver, transcreva aqui abaixo, a decisão foi fundamentada. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. Nulidade e cerceamento do direito de defesa. Prosseguindo em suas alegações, o recorrente pontua que o lançamento seria nulo por estar desacompanhado do embasamento adequado às infrações e sua correlação com a penalidade aplicada, que teria cerceado seu direito de defesa. Contudo, eu entendo que não assiste razão ao recorrente, estando rígida a exigência empírica, havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa. Ao contrário, não procede a alegação de que não existiriam provas, mas apenas suposições, vislumbro que o ato administrativo foi motivado. O lançamento seguiu todos os passos para sua correta apuração, conforme determina o artigo 142 do CTN. O cerceamento se dá pela criação de embaraço, só conhecimento dos fatos, hipótese que não se verifica no caso. Não há nenhum vício que macula o presente lançamento. As demais alegações do recorrente se confundem com o mérito. Dessa forma, eu rejeito a preliminar suscitada. Conforme narrado em procedimento de revisão do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, procedeu-se ao lançamento de ofício originário da apuração da infração acerca da omissão de rendimento. Tocante ao mérito, o contribuinte reprisa em grande parte suas alegações. Pois bem, inicialmente cumpre frisar que a infração objeto de insurgência foi apurada tendo como base legal o artigo 42, da Lei 9.430. Trata-se de uma presunção relativa que admite prova em contrário. Não há necessidade de fisco comprovar o consumo da renda, súmula CARF 26. Não há que se falar em dúvida pró contribuinte. A súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos não se aplica, isso que foi lançamento efetuado com base na Lei 9.430. Comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada. Sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos extratos bancários e planilhas elaboradas pelo sujeito passivo não se constituem prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo das suposições, em que pesam as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em comprovar de forma individualizada a origem dos depósitos bancários, nem mesmo que se refere a recursos que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes. Não há dúvida no sentido de que meros repasses financeiros não podem ser considerados rendimentos de sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, e não de forma genérica, como pretende o sujeito passivo. Prova dos autos a ver, na verdade, até essa rigidez do lançamento, eis que demonstra total confusão patrimonial da pessoa jurídica com o sujeito passivo, sendo que a documentação juntada pelo recorrente não logrou comprovar individualmente os depósitos e créditos com os documentos apresentados, nem estabeleceu nexo de causalidade entre as alegações e os documentos apresentados. O próprio recorrente reconhece a confusão patrimonial, mas não faz prova do nexo causal, e nem mesmo comprova que são rendimentos isentos, não tributáveis ou já oferecidos à tributação. Nesse contexto, sob a alegada bitributação, cabe afastá-lo de plano, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em demonstrar que os rendimentos omitidos guardassem identidade com os rendimentos declarados e devidamente já tributados. Embora tenha sido alegado pelo recorrente que os recursos que foram depositados nas contas bancárias se tratam de receitas de pessoas jurídicas, da qual é procurador, que constitui a base da autuação,
é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal, depositado em contas bancárias de sua própria titularidade, e quando intimado não comprovou de forma válida a que título teria recebido esses recursos. Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada à recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas, recorre que essa parcela que afirma pertencer à pessoa jurídica foi depositada em sua conta bancária e ficou à disposição, configurando a obtenção de rendimento, não tendo sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar, e o recebimento de tais valores seria meramente transitório. Súmula CARF, cito aqui a súmula CARF 32. A meu ver, a decisão de piso decidiu acertadamente sobre o caso, motivo pelo qual é oportuno transcrever as razões adotadas e que são convergentes com o entendimento desse relator. Aqui transcreva abaixo. Para obter êxito em sua tentativa, deveria combater pontualmente a tabela de lançamento. As alegações devem ser acompanhadas de provas. O ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos. A comprovação deve ser entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante. Não basta a identificação formal do depositante. Os documentos acostados aos autos são insuficientes. Já no tocante às arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade, súmula CARF 2, ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete em grande parte os argumentos de defesa, não apresentando fato novo relevante ou qualquer elemento de prova, eu confirmo a decisão de piso, então estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Pinheiro? Acompanho o voto do relator. Acompanhe o relator. Acompanho. Por unanimidade, rejeitar as preliminares e, do mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O 14, o patrono chegou, Patrícia? Sim, presidente. Então pode convocá-lo, por favor. Depois, Ok, quando entrar... presidente. Ok. Boa tarde, doutor. Oi, boa tarde. Só um minutinho. Doutor Pinheiro voltou. Então, item 14 da pauta, doutor Matheus. Item 14 da pauta, Hélio Constantino, final 2005, 88. Pois bem, presente processo, que ostenta contra a última folha 578, trata de autuação contra o contribuinte, acima qualificado, conforme a auto de infração, folhas 456. Para a cobrança do imposto de renda, pessoa física, exercício de 2001, 2002 e 2003, no valor de R$ 1.228.000, valor já acrescido dos juros de mora, multa de ofício, calculados de acordo com a legislação de resenha. Lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatada a omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovados, conforme folhas 465, descrição dos fatos, enquadramento legal do auto de infração hora guerreada. Dia 3 de 2 de 2005 foi juntada a impugnação, cujo teor em apertada síntese foi o seguinte, qual transcrevo abaixo.
Seguida, sobreveio julgamento proferido pela DRJ, no meio do acórdão de folha 586 e seguintes, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, é ver a ementa do julgado, qual transcrevo. O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, repisando em grande parte os argumentos tecidos em sua impugnação, organizando seus argumentos da seguinte forma: um breve histórico dos fatos, fundamentos do acórdão recorrido, da decadência, erro na determinação do momento da ocorrência do fato gerador, autuação sem entrada em prova ilícita da reserva de jurisdição sobre o sigilo bancário, possibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar 105/2001, redação de utilização das informações da CPMF para a constituição de crédito tributário e retroatividade da Lei 10.174, em observância das regras fixadas pelo Decreto 3.724/2001. Os depósitos bancários não sustentam a presunção legal de omissão de rendimentos, dispensa de comprovação de pequenos depósitos, da exclusão dos valores declarados, da incerteza e inexatidão do crédito tributário lançado de ofício, delito sobre multa de ofício, impossibilidade. Posteriormente, o contribuinte peticionou nos autos, requerendo a existência parcial de seu apelo recursal, como previsto no artigo 5º da Lei 11.941 e no artigo 13, parágrafo 4º da Portaria Conjunta PGFN, 6 de julho de 2009, mantendo-se a discussão quanto aos itens 10 e 11 do recurso voluntário, quais sejam: item 10 do recurso voluntário, valores registrados em declarações de ajuste anual e não considerados como redutores na apuração da base de cálculo. Item 11, valores efetivamente comprovados pelo requerente e não considerados pela fiscalização. Seguidos os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação, julgamento do recurso voluntário, novo contra razões, é o relatório. Bom, senhor presidente, muito obrigado aqui pela oportunidade. Eu vou ser muito breve, eu queria acompanhar mais até esse julgamento, porque é um recurso de 2010, né? Sendo julgado agora em 2020. Hoje, nós só temos as duas matérias mesmo do item 10 e 11 em julgamento, que seriam a exclusão dos valores já declarados pelo contribuinte, que é médico. Então, na linha da jurisprudência de diversos acórdãos, inclusive do CARF, é razoável que os rendimentos tributáveis, inclusive os isentos e não tributáveis também, sejam excluídos desse volume, dessa movimentação, uma vez que há uma presunção que esses valores também transitaram pela conta corrente do hora recorrente. E depois, mais especificamente, até na petição de desistência parcial, nós colocamos aí uma série de valores que estão identificados e que não correspondem a rendimentos, que são os créditos do INSS, os resgates de aplicação financeira, todos eles, por conta bancária, identificado os valores daquelas parcelas que foram depositadas, mas que não correspondem à renda. Então, rogando aí para que sejam excluídos todos os rendimentos declarados, conforme várias decisões a gente tem aqui no CARF nesse sentido, em especial aquelas onde há destaque de que os valores depositados não compreendem renda, pede o provimento aí da parte que está em julgamento recorrente. Eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Obrigada, doutor. Doutor Matheus. Juízo de admissibilidade, o recurso é tempestivo. Sobre os demais requisitos, é preciso pontuar o que segue. Conforme narrado, o contribuinte peticionou nos autos, requerendo a existência parcial, mantendo-se a discussão quanto aos itens 10 e 11 do recurso voluntário. Dessa forma, o conhecimento do presente recurso voluntário deve ser no limite do litígio ainda instaurado, ou seja, apenas das alegações constantes dos itens 10 e 11 do apelo recursal, e que tratam, respectivamente, primeiro, dos valores registrados nas declarações de ajuste anual e dos valores alegados e não considerados pela fiscalização. Mérito. Conforme narrado, o lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação das obrigações tributárias, tendo sido constatada a omissão de rendimentos. Em seu recurso, na parte remanescente do litígio,
O contribuinte ele repisa em grande parte as alegações de defesa, no sentido de que os valores registrados em declarações de ajuste anual devem ser considerados como redutores da apuração da base de cálculo do imposto lançado. A decisão recorrida não exclui do lançamento diversos valores indevidos, tais como redução de saldo devedor, estornos, resgates de aplicação financeira, transferências bancárias entre contas do próprio contribuinte. A decisão recorrida não considerou os créditos do INSS declarados na DIR-PF como rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, cuja fonte pagadora é a INSS. Pois bem, inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal foi apurada tendo como base o artigo 42, a Lei 9.430, com efeito a regra do artigo 42, presume a existência de rendimento tributável, invertendo-se por consequente o ônus da prova para o contribuinte comprove a origem dos valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida. Trata-se, assim, de uma presunção relativa. É importante salientar que, quando o artigo 42 determina que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente aferido. Nessa linha de raciocínio, verifique que os depósitos bancários são apenas os sinais de exteriorização pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. A existência do fato jurídico depósito bancário foi comprovada pela fiscalização por meio dos dados bancários do contribuinte, portanto, os depósitos existem e não foram presumidos, o que a autoridade fiscal presume, com base em lei, em razão do contribuinte não se descobrir de seu ônus, é a natureza de tal fato. A presunção transfere ao contribuinte o ônus de elidir. Não há necessidade do fisco comprovar o consumo da renda, súmula CARF número 26. Não há que se falar em duplo pró-contribuinte. A súmula 882 do Tribunal Federal de Recursos não é aplicável em razão do lançamento ter sido fundado na Lei 9.430. Outra questão relevante é que a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada. No caso dos autos, confrontando-se os extratos com as planilhas de folhas 436 e seguintes, adotando o mesmo raciocínio da decisão recorrida, entendo que efetivamente tais documentos guardam relação entre si, constituindo-se em documentação hábil e idônea para a comprovação da origem dos depósitos na conta corrente do sujeito passivo, conforme abaixo especificado. Aqui trago o demonstrativo número 1, e que abordo aqui reduções de saldo devedor, estorno, transferência entre contas do mesmo titular. E faço aqui a consideração do banco, na coluna, a data, o valor exonerado, a planilha, a página do processo, extrato, a página em que consta o extrato bancário. As movimentações bancárias acima não representam qualquer acréscimo patrimonial a justificar a infração acerca da omissão de rendimentos, motivo pelo qual tais valores devem ser excluídos da base de cálculo do imposto lançado. Já em relação ao valor de 5 mil, a data 10/1 de 2000, qual o sujeito passivo alega tratar de transferência bancária entre contas do mesmo titular. Os elementos constantes nos autos não permitem convergir nesse sentido, por não ter sido estabelecido o nexo causal entre a conta de origem de destino de tais valores, motivo pelo qual, tendo que não cabe sua exclusão do lançamento, conforme abaixo. Aqui é a mesma planilha, banco, data, valor exonerado, né, valor mantido, material. Planilha, folha, extrato e justificativa. Não há comprovação que se trata de transferência entre contas do mesmo contribuinte, por não ter sido estabelecido o nexo causal entre a origem e o destino de tais valores. Sobre os valores declarados ao INSS, quais o sujeito passivo alega serem oriundos de aposentadoria devidamente declarado, é preciso pontuar o seguinte. Primeiramente, os valores declarados na DIR-PF são os seguintes. No calendário 2000, 12.819,42, 2001, 13.686,12, 2002, 6.379,70. O contribuinte, por sua vez, pleiteia o reconhecimento do montante discriminado abaixo, 2008,
24,54, 2001, 13, 300,38, 2002, 16, 121,54. Percebe-se, pois, que não é possível o reconhecimento do valor de 16.121,54 referente ao ano calendário de 2002, eis que o montante declarado foi apenas de 6.379,70, sendo possível unicamente considerar no limite do declarado, eis que a diferença constitui nítida omissão de rendimento. A propósito, entendo que é razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, todos os ingressos e recursos declarados oportunamente pelo contribuinte transitam igualmente pelas contas bancárias fiscalizadas, devendo assim os correspondentes valores serem excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos, caracterizada por depósito de origem não comprovada, salvo se demonstrada incompatibilidade da questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados. A matéria foi muito bem debatida no voto vencido do acórdão 9202, homicídio de lavra da conselheira Rita Elisa Reis, exarado pela segunda turma, os autos do processo, o qual transcrevo aqui abaixo. Ao meu ver, contudo, o raciocínio acima só possui sua razão de ser em se tratando de rendimentos tributáveis, não sendo possível abarcar os rendimentos isentos e não tributáveis, além dos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, constantes da declaração de ajuste anual. Isso porque, nessas situações, haveria que se contrapor a presunção legal de ser rendimento tributável, uma presunção simples em sentido contrário, de não ser rendimento tributável ou ser sujeito à tributação exclusiva na fonte. Ou seja, é o ônus do sujeito passivo, nessas situações, demonstrar que tais valores, além de terem transitado em sua conta corrente e devidamente declarados, dizem respeito, efetivamente, a rendimentos isentos e não tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva na fonte, não sendo possível se limitar apenas à primeira demonstração. Em outras palavras, nessas situações, além de ser imprescindível a comprovação da fonte pagadora e natureza, é necessário demonstrar que os valores efetivamente integram a base de cálculo do lançamento fiscal a partir da listagem de depósitos bancários do auto de fração. Em outro caso, o recorrente não se descobriu do ônus probatório. Esses termos entendo que, além dos valores constantes no demonstrativo 1, devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento os valores declarados como rendimentos tributáveis, conforme abaixo. Demonstrativo 2, aqui eu coloquei aqui a base de cálculo declarada. 2.144, 400,68, 2001, 114, 662,90, 2002, 41, 563,72. Assim, o reconhecimento da exclusão de tais valores abarca, consequentemente, aqueles valores oriundos do Instituto Nacional de Seguro Social nos limites em que declarados pelo sujeito passivo. Dessa forma, consolidando o entendimento aqui exarado, entendo que deve ser excluído da base de cálculo do lançamento os seguintes valores. Demonstrativo 3, ano calendário 2000. A soma da comprovação da origem e natureza mais a base de cálculo declarada, 152.576,77. 2001, 158.021,75. 2002, 331, 163,72. Em relação aos demais valores não considerados neste voto, esta, portanto, demonstrada ocorrente do fato gerador, ou seja, aquisição, disponibilidade de renda, rendimentos pelo recorrente, apresentado pelos recursos que ingressaram em seu patrimônio por meio de depósito ou créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida e não oferecida a tributação, consoante o artigo 42 da Lei 9.430. Ademais, cabe destacar que não basta para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa depositante ou apresentar justificativas acompanhadas de documentação comprobatória dos fatos. Ante o exposto, entendo que devem ser excluídos do lançamento os montantes de 152,576,77, ano calendário 2000, 158.021,75, ano calendário 2001, 331,
63,72 no calendário 2002. Eis que representa a soma dos valores que já foram declarados pelo sujeito passivo como rendimentos tributáveis, além dos lançamentos que representam meras transferências entre contas do mesmo titular, estorno e redução de saldo devedor, que por sua vez não representa qualquer acréscimo patrimonial a justificar a acusação fiscal acerca da omissão de rendimentos tributáveis. Por fim, cabe esclarecer que os demais argumentos não foram apreciados, eis que, consoante o exposto anteriormente, o contribuinte peticionou nos autos requerendo a desistência parcial do seu apelo recursal. Então, estou conhecendo parcialmente do recurso voluntário apenas em relação aos itens 10 e 11, para no mérito dar-lhe parcial provimento dos termos em que anteriormente expendidos. Conselheiros, perguntas? E no caso, doutor Matheus, tiveram rendimentos declarados que são isentos, não é isso? Isso, aqui eu estou considerando apenas os tributáveis. Doutor Matheus, agora para fundamentar o seu voto, não seria melhor adotar o voto vencedor desse acórdão não que o senhor citou? Porque esse acórdão, ele tem por base um recurso especial do contribuinte, o qual ele questiona justamente a questão dos rendimentos informados isentos ou tributados exclusivamente na fonte, né? A qual o voto da doutora Rita foi vencido. Que ela defendeu a possibilidade de considerar esses rendimentos para fins de exclusão à base de cálculo. Eu vou tirar, então, eu tiro esse acordo aqui, porque ele apenas complementa o raciocínio, mas eu faço a exclusão dessa referência. Doutor Matheus, o senhor acompanhou, eu verifiquei que, ao que parece, a Câmara Superior andou desenvolvendo o raciocínio para evitar dupla tributação em relação aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica e que se presume teriam declarados e que se presume teriam transitado de um bloco assim, também sem uma identificação individualizada. Porque até a decisão do conselheiro relator aqui era o Mário, se não me engano, deixa eu só confirmar quem foi. Mário Pereira Pinho Filho. O acordo que eu me refiro é o 9202-008-669. Aqui, ele até discorre que no passado já teria adotado o entendimento de que seria possível essa presunção, mas refletindo melhor, ele chegou à conclusão de que valores recebidos de pessoa jurídica, muitas vezes até com retenção na fonte, dificilmente o recebimento do INSS, por exemplo, de aposentadoria, a fiscalização já não teria excluído. Além disso, a prova de trânsito pela conta seria muito fácil por parte do contribuinte. Então, ele não adota essa presunção em relação aos recebimentos de pessoa jurídica, ainda mais aqueles que teriam retenção na fonte. Porque a prova individualizada seria fácil ao contribuinte e, além disso, seria muito difícil não cogitar de que a própria fiscalização, ao fazer a relação de depósitos, já não os tenha excluído. Mas nesse caso aqui, eu verifiquei que o próprio contribuinte, ele traz, ele indica, ele aponta alguns valores que ele considera que seriam provenientes do INSS. E isso aí, doutor Pinheiro, desculpa, doutor Matheus, essa questão de seria muito difícil a fiscalização não ter decotado do lançamento esses valores, é exatamente essa questão a gente já vinha enfrentando em outros acordos e outros processos, e quando o doutor Clepson ainda estava aqui, ele sempre falava, não, quando o fiscal exclui da base de cálculo alguns depósitos,
ou ele nomeia ou alguns, Ele é expresso. fazendo com que a gente não possa afirmar que esses depósitos são oriundos justamente desses recebimentos, aí a gente fica até difícil de excluí-los. Mas quando ele não exclui nenhum, pressupõe que esses rendimentos declarados circularam pela conta bancária, portanto, a gente adotava a posição que deveria ser decotado, né, excluído da base de cálculo. Exatamente o que eu pergunto. Aqui, será que ele não excluiu? Todos os depósitos estão no lançamento como origem, não? Todos os depósitos das contas foram integralmente levados ao lançamento de ofício? Ou a fiscalização já não excluiu alguns, doutor Matheus? Isso não fica claro para mim, numa análise rápida. É porque todo esse debate também ele leva em consideração que os valores são tributáveis, né? E aí é aquela questão de que não existiria essa presunção, então esse ponto deveria ir lá, a fiscalização deveria ir além, tendo visto que se trata de rendimentos aí tributáveis. Mas nesse caso concreto, a fiscalização não fala nada no relatório fiscal, no sentido de que já teria feito algum abatimento desses valores declarados. Pelo que eu me recordo, né, mas aí eu tenho que abrir aqui, mas não... Porque ela não considerou o INSS. Algo, aí fica complicado. Se ela não verbalizou, aí teria que, em tese, analisar o conjunto constante do processo. O que eu fiz foi pelo conjunto também, né? Eu utilizo esse precedente, né? E também, né, que o contribuinte ele chegou aqui a valores bem próximos, né, que constam nos extratos bancários, né, provenientes do INSS. Ou seja, eu entendi que há uma compatibilidade com omissão de rendimentos, com a percepção dos valores declarados, sobretudo porque ele consegue aqui, até de certa forma, identificar a parte com valores aproximados. O valor não bate, mas aparentemente me pareceu aqui serem os próprios rendimentos do INSS. Mas essa questão, de fato, aqui não é muito clara pela fiscalização. Quanto que foi omitido em cada mês, mais ou menos? Cada mês? É porque esse argumento ele é recorrente, né? Ah, mas esse valor aí que está na conta corrente está declarado, mas sem discriminar qual o valor que é aquele que está declarado. Eu já peguei processo onde ele fala que está, só que o valor dos depósitos era de, vou chutar, R$1 milhão, ele declarava 100 mil. Então, quer dizer, diante do montante todo, não era razoável esse argumento. Ele declarava uma pequena parte, então não dá para realmente fazer correlação. Não vai ser por causa de um valor que está declarado, vai falar que tudo está declarado, né? Eu estou falando, a conduta já de receber valores e não declarar, ela já dá um indício de não declaração. Aqui acontece que, como ele é médico, né? Rendimentos altos, omissões altas. Então, há essa compatibilidade. Outra coisa, doutor Matheus, quando o senhor fala transferência entre contas de titular e dá, por exemplo, o exemplo lá, no dia 2/10/2001, R$2.000, e cita as folhas 456 e 683. Na 683 tem um demonstrativo do movimentado, do Banco CCF Brasil. São contas que ele tem em bancos diferentes, né? Então é do mesmo titular. Mas esse banco, aqui está como cliente Elaine. Ele é segundo titular dessa conta? Consentindo. Porque aqui nós estamos com o Anuélio. Isso. Para dizer que a conta é dele, ele teria que ser o segundo titular? Isso.
Me parece que sim. Essa conta aqui não é a do HSBC, esse está o Banco CCF, Brasil S.A. Posso fazer um esclarecimento de fato, senhora presidente? Eu estou só buscando aqui a informação se ele seria cotitular, mas o argumento é essa pessoa é a esposa do senhor Hélio, e eles são casados à época que o regime era comunhão universal de bens, tá? Então não teria todo o patrimônio de um é o mesmo patrimônio de outro. Eu não sei nem se eles entregavam declaração em conjunto, eu estou só olhando aqui para confirmar essa informação também. Aqui, doutor Pinheiro, na HSBC aqui está expresso que são 2 clientes, a Eliane e o Hélio. São cotitulares na conta do HSBC. E nos extratos. Tá, deixa eu só ver uma coisa, essa declaração em conjunto. A declaração em conjunto. Eliane Quintero Consentino, acho que é a mesma que está ali. Eliane Quintero Consentino. A declaração, pelo menos 2001, é conjunto. 2001. Vamos ver exercício 2002. Também. Também. Uhum. Eu considerei aqui redução de saldo devedor, estorno, transferências do mesmo titular. E valor declarado. Isso. Valor declarado. Tá, quando o senhor cita aqui na planilha, demonstrativo 1, doutor Matheus, tá? Extrato e folhas, esse daqui essa coluna extrato e folhas, quando se trata de transferência entre contas de titular, está, por exemplo, a folha 683 é da conta que veio e entrou no HSBC. É isso? Isso, eu peguei isso. Então, veio desse banco CCF e foi para o HSBC. Isso. É porque aqui, ó, tem Itaú, né? Tem HSBC. Então, eu identifiquei aqui, ó, 683. Comparando essas duas páginas, eu identifiquei que seriam aqui transferências entre contas do mesmo titular. Porque aqui, ó, por exemplo, nesse lançamento do dia 2/10 e do 8/10 de 2001, aqui fala em DOC Prop Unibanco. Tem que ver se é o mesmo R$2.000. Às vezes, no mesmo mês, tem dois R$2.000. Tá. É que aqui nesse mês, nessas datas, pelo menos de 2/10, 8/10, só tem Unibanco. E esse daqui é Banco CCF Brasil. CCF Brasil não foi comprado pelo HSBC, foi? Não, o 2.000 está lá embaixo, né? Na folha 456. Tá lá, outros créditos, HSBC. Lá embaixo. É porque às vezes o valor Acho. é o último depósito na folha 456. Esse R$2.000. 456. É isso? Não, na 456 eu achei. Tá? Isso.
não tem problema. Aí depois vai para 683. É a 683, porque essa 683, aqui no extrato do HSBC, veio como outros créditos, correto? Esse daqui é o histórico do HSBC. Tá? É um depósito. Agora, em relação à folha 683... Tá lá no mesmo dia, 2/10/2001. Isso, só que ela está vindo do banco CCF e está indo para o banco, não para o HSBC, esse dinheiro aqui. Ó, foi um DOC para o Unibanco. Não foi para o HSBC. Se eu entendi bem o documento, isso que eu me pergunto. Esses 2.000 não foram para o HSBC, eles foram para o Unibanco. É isso? Porque nota aqui, por exemplo, o lançamento aqui do dia 28/6/2001, DOC terceiros HSBC Banco. HSBC, é o 399. Já no dia 2/10/2011, é um resgate do fundo 2.000, DOC para o Unibanco. Ó. Dá a impressão que o dinheiro saiu e foi para o Unibanco. Só que a conta que nós estamos tratando é do HSBC, não é do Unibanco. Do Unibanco. E o Unibanco foi comprado pelo Itaú, não pelo HSBC, para dizer que... Comprado não, fundido. Houve uma fusão. E se seguimos aqui nessas transferências, ó, na folha 683, de 2000 do dia 10, né? Esse caso. Depois 10/11, 10/10, 10/10 também, ó, ele vai para o Unibanco. Se eu prosseguir aqui, 22/10, também vai para o Unibanco. Não entraria na conta, um DOC para o Unibanco não entra em conta do HSBC, é estranho isso. Ó, 1/1 também é para o Unibanco, 19, 27, 28, 28/11, 30/11, 3/12. Será que não é um erro de menção do banco aí? Não sei, porque, inclusive, qual que é o código do Unibanco? Deixa eu ver se é 409 mesmo. Unibanco, código. Não, eu digo na planilha, né? Que a planilha quem faz é a fiscalização com o contribuinte. Ah, sim. Não, mas a planilha da fiscalização, ela é baseada num documento, no extrato bancário, que tem que estar no processo. Isso é fácil. São os mesmos valores no mesmo dia, né? Vamos ver se o erro do fiscal, ao indicar HSBC, na verdade era Unibanco. Aí tem que ver o extrato do Unibanco. Vamos na página 456. De acordo com o fiscal, é HSBC, agência 1940. Vai dar certo.
Tinha que achar o extrato. Tem mais documentos, né, que foram apresentados depois com recurso. Olha, tem um lançamento, tem um crédito na conta do HSBC, nesse dia 2/10, tem de fato um crédito aqui, tá? E no mesma data foi feito um DOC aqui também e mandou embora do HSBC. O dinheiro entra e sai. Coisa louca. O depósito aqui, de fato, é HSBC, não é Unibanco, não. Tem conta tem extrato do Unibanco aqui, doutor Matheus? Tem extrato do Itaú, Que deve ser Unibanco daí. que está aqui, foi apresentado no recurso, 742. Diante. 742. Tem vários extratos do Unibanco também. Mas para piorar a situação, parece que falha. Vamos ver outra data. 19/11. Não. Nesse extrato de 644, não. Aí vem DOC 6. Esse DOC 6 aqui eu não estou conseguindo fazer a relação com o HSBC. Porque o extrato é do CCP e diz que está sendo emitido DOC para o Unibanco. Aquele valor de 2.000, doutor Pinheiro, na folha 229, ele consta no extrato do Unibanco. 229. Sim, 229. No dia 2/10. Então, e aqui ele está entrando como crédito ou débito? Crédito DOC eletrônico. Tá, então saiu de fato do CCP e entrou no Unibanco. Isso, 2/10/2001.
É. E do Unibanco não sai nada para entrar no HSBC. Deixa eu ver aqui se no Unibanco como é que estão os outros posteriormente. Daí teria no dia 8. 8/10, está os 2.000 aqui em crédito. 10/10 está o 1.000 em crédito. 22/10. Está tudo entrando aqui, doutor Matheus. Até o valor está batendo. Isso. 10. Tem uns valores que são mais fáceis de ver, 3.513,30. Vamos ver, dia 28/11. Vinte e oito do 11, 684. Mas esse foi para o Banco Itaú. Não foi para o HSBC. Não, me perdi. Cadê a data? A régua aqui. Parece que ele resgata a aplicação financeira, né? E aí faz uma transferência entre o mesmo titular. Mas veja, doutor Matheus, esse de 3.513, que o senhor menciona que estaria nas folhas 684, tem aqui um valor bruto de 3.513 e o valor líquido é 3.500, tá? E foi feito um DOC não para HSBC nem para o Itaú, ele foi para a Caixa Econômica Federal. Isso, é o que ele alega, que é um resgate de aplicação financeira. Não, mas o resgate de aplicação financeira foi feito um resgate no CCF. Um resgate de aplicação CCF, depois é feito um DOC para a Caixa Econômica Federal, agência 2574 Santa Cecília. Só que o valor aqui do HSBC, da fiscalização, está nas folhas 456, 3.513, ele fala em HSBC. Isso, na 752 tem no HSBC, 3.513,30. 752? Isso, 28/11, mesmo dia. Conta cotitular. 752. E aqui entrou esse dinheiro. Isso. Só Esse banco... esclarecimento, o CCF é um banco que foi comprado pelo HSBC, tá? Não sei, eu não tenho acesso aqui, a versão que eu tenho dos extratos ainda não é a que está nos autos, então não posso nem auxiliar olhando as páginas, mas o CCF é HSBC. É por isso que quando a gente fez essa correlação, era um resgate que foi incluído aí como renda tributável.
Então, o senhor está me dizendo que na mesma data, a mesma conta era ao mesmo tempo CC... Tirava da aplicação, né, e colocava no próprio banco aqui. É igual tirar da poupança e colocar na conta corrente. Não, mas é que agora tem um elemento a mais. Então, o banco CCF é o próprio HSBC. E quando eu retiro do banco CCF e coloco no HSBC, é uma operação dentro do mesmo banco, na mesma conta. Essa é a alegação. Esse valor, especificamente que o senhor está debatendo, doutor Pedro, doutor Matheus, ele está na planilha do auditor de depósitos. Tá na planilha. Ele Porque rebate 1 a 1, pontualmente. Então deve Porque ter eu passado... coloquei aqui, ó. Planilha é folha, essa é a planilha do objeto de autuação. Porque deve ter passado batido, então, pelo auditor fiscal, porque dos créditos, o que ele expurgou foram os resgates de aplicações financeiras, né, os estornos de lançamentos, as devoluções de cheques depositados e as transferências identificadas entre contas do mesmo titular, né? A DRJ também excluiu alguns, mas aí continuam esses aqui. Eu tenho dificuldade em verificar essa questão de que o CCF seja ao mesmo tempo HSBC. É estranho isso. Dois demonstrativos do mesmo período, um como HSBC e outro como CCF, dizendo que é a mesma conta no mesmo banco, uma aplicação no mesmo banco, sendo que esse demonstrativo aqui está mandando para o HSBC valores. CCP. Vamos ver o que diz a internet. Eu vi aqui, parece que foi em 2000 a aquisição geral. Aqui, ó. Tô vendo a notícia de 2000. Mas eu consegui vislumbrar a entrada desse valor em uma conta e a saída em outra. E aí, viu? Que me parece, de fato, que é a transferência entre contas do mesmo titular. Não, mas esse de 3.500 e... Cadê o valor? 3.513,30, aparentemente, ele, de fato, sai do CCP e entra na HSBC. Agora, os outros valores, eu não estava achando, os anteriores aqui. Eles não entraram naquela conta. 752. A 131.500, a mesma coisa. Aí tem na folha 755. Nossa, estava muito tempo com esse processo. É um processo que, como tem vários depósitos, né, e aí há uma apresentação de justificativa para cada um deles, ele realmente demanda uma análise que demora um pouco mais. Se quiser vistas, pode ser, porque eu não estou conseguindo formar convicção
a respeito do que está saindo. Para mim, parece que não está indo para o HSBC. Eu ouvi que foi, mas os outros aqui, de outubro e novembro, só que, pelo que me falou agora o doutor Matheus, algo que eu tive a impressão não está no texto dele, quando se fala em CCP, seria o próprio HSBC. E daí essa transferência entre contas seria um resgate para o HSBC e depois um DOC do HSBC para daí outro destino. Mas é isso que eu precisaria analisar com mais calma aqui a documentação. Então não tem jeito. Entender. Sim, sim. Então, vou colocar saída por vista, tá? Pode Vista ser. para o conselheiro Pinheiro, transformada em vista coletiva. O relator voltou por dar provimento parcial ao recurso. Neste ponto, houve Sim. pedido de vista. Conhecer Doutor- parcialmente. Mas só para registrar. Doutor, obrigada. Vai ter que ficar Obrigado. para o mês que vem, tá? Obrigado e obrigado pela atenção aí no exame, que é uma questão tão antiga aí que até a gente tem dificuldade em relembrar. Eu agradeço e volto a acompanhar no mês que vem. Boa Tá, sessão. joia. Obrigada. Então, vista por Pinheiro, transformada em coletivo, o relator votou por dar provimento parcial ao recurso. Nesse ponto, houve pedido de vista. Ok. Intervalinho? Vamos? Patrícia, por favor, pode parar a gravação? Ok, presidente. 10 minutinhos, tá, pessoal?